Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para darmos prosseguimento nos conteúdos da nossa disciplina de Sociologia da Educação. Na aula passada, nós estudamos sobre o contexto histórico da sociologia, da formação, do desenvolvimento sociológico, da afirmação da sociologia. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar a educação como fenômeno social. Daí, vamos verificar também algumas teorias sociológicas no campo educacional. Dessa forma, temos como primazia para aprendermos nesta aula de hoje sobre alguns teóricos que falaram, teóricos sociais, que falaram sobre a educação dentro desse contexto da sociologia. Vamos observar. Em primeiro lugar, nós temos aí Émile Durkheim. Émile Durkheim, que é considerado como um dos pioneiros da sociologia, e a abordagem de Émile Durkheim, é uma abordagem teórica e metodológica, é denominada de funcionalista. E aí, como nós vamos compreender essa abordagem teórica e metodológica de Émile Durkheim? Vamos lá, então. A teoria funcionalista, que era a abordagem de Durkheim para tanto a abordagem teórica como metodológica. Então, a teoria funcionalista é um ramo da antropologia e das ciências sociais que procuram explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por instituições e suas consequências. Então, na teoria funcionalista, que Émile Durkheim utiliza para desenvolver a sua base teórica e metodológica quanto à sociologia, ele faz um estudo das instituições. E dentro desse estudo das instituições, é colocado de que os aspectos sociais, eles aparecem justamente dentro das funções que são realizadas pelas instituições. E por estas instituições que realizam as suas funções, elas podem tanto trazer um processo de avanço como de degradação. Por isso que ele coloca que as funções realizadas pelas instituições e suas consequências. Porque ele vai colocar que se as instituições elas têm boas gestões, logo a sociedade será beneficiada e terá, por esses benefícios, progresso em suas atitudes, em seu bem-estar social, em sua estrutura, em sua conjuntura e, por que não dizer, inclusive, no seu processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário disso, se as instituições possuem maus gestores, logo a sociedade sofre as consequências. Então, essa é uma teoria que recebe o nome de teoria funcionalista, porquanto as funções das instituições, elas podem promover tanto o bem-estar dos cidadãos, da sociedade, como também podem trazer consequências para a própria sociedade. E aí, Émile Durkheim coloca algo interessante na sua abordagem teórica, que é a questão do fato social. E o que nós podemos compreender como sendo fato social? Vamos, então, verificar o que é o fato social. É um modo de agir permanente ou não, vejam só, o fato social é um modo de agir permanente ou não que pode exercer alguma forma de coerção externa ao indivíduo. Quando nós falamos desse fato social como sendo esse modo de agir permanente ou não, que ele pode ser permanentemente ou pode ser pontualmente, mas ele é entendido como a forma de se estabelecer a coerção externa ao indivíduo. O que nós vamos entender por coerção? Coerção é a mesma coisa de se colocar
impedimentos, ou de se estabelecer uma norma onde as pessoas não podem passar daqueles limites. Então, quando nós estamos falando aqui de fato social, Durkheim coloca esse fato social como coerção externa, ou seja, são os fatores exógenos que nós já estudamos, que interferem para que nós possamos parar em determinados momentos e dizer, daqui para frente eu não tenho condições de seguir, porque existe toda uma conjuntura social que me impede de ultrapassar essas barreiras, e são os limites impostos pela própria sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, parece muito simples, mas ele acho bem apropriado, me vem à mente agora sobre essa questão da coerção. Nós, de acordo com a cultura que temos, que absorvemos como sociedade, todos nós devemos andar vestidos. Então, se alguém ousar sair à rua pelado, esse alguém é inclusive preso por atentado ao pudor. Isso é uma coerção externa, mas que está da própria sociedade, que foi inclusive para a lei, foi estabelecido normas de leis sobre essas coerções. Eu estou falando isso para compreendermos melhor essa coerção externa. Dentro da sua casa, se você estiver sozinho, se morar sozinho ou com a família, se a família não tem nada contra, pode até acontecer, mas você não pode abrir o portão da sua casa e receber alguém se estiver pelado, né? Então, são normas, são coerções externas que acontecem em relação ao indivíduo. E aí, nós falamos do fato social. E o que vamos elucidar como fatos sociais é o objeto de estudo da sociologia. Ou seja, os fatos sociais é o objeto de estudo da sociologia. São essas conjunturas, essas estruturas sociais, essas coerções, essas normas que servem, inclusive a externa, que se torna o objeto de estudo da sociologia. E então, o que são mesmo os fatos sociais? São as regras e normas, que aí nós colocamos as leis coletivas que orientam a vida dos indivíduos em sociedade. Então, os fatos sociais são as regras, são as normas, são as leis que estabelecem o modo de viver do indivíduo dentro de uma sociedade. Bom, prosseguindo aí, o que nós vamos estudar como sociedade para Durkheim? Aí Durkheim vai dizer que a sociedade é um conjunto de normas, de ações, pensamentos e sentimentos que não existem apenas na ciência dos indivíduos ou na consciência dos indivíduos, mas que são construídos exteriormente. Então, a sociedade, Durkheim entende a sociedade como esse conjunto de normas, de ações e de pensamentos e sentimentos, que eles não são construídos simplesmente na mente dos indivíduos, na consciência dos indivíduos. São aspectos que vêm do exterior, que vêm de fora, que vão formando essa consciência, que vão dando sentido ao pensamento. E aí tem os fatores internos também, que são os sentimentos, que vai formando este indivíduo e vai adequando este indivíduo dentro do grupo social. E então o grupo social passa a ter normas, passa a ter leis, passa a ter regras e passam a aceitar essas regras como sendo algo natural e apropriadas para a manutenção da ordem, para a manutenção das relações entre os sujeitos. Ainda a sociedade para Durkheim. Durkheim concebe a sociedade como um organismo vivo. As sociedades humanas são semelhantes. Ele vai dizer que a sociedade é um organismo, e por ser um organismo, é um organismo vivo.
e que o organismo vivo ele se movimenta. Ele tem, inclusive, necessidade de se movimentar para que não fique atrofiado, né? Então, quando nós falamos por que sempre que se vai ao médico, o médico diz, mas você faz alguma atividade física? Porque você é vivo, você é um ser humano e que possui um organismo, mas que você precisa, inclusive, de determinadas atividades físicas para que o seu organismo, o seu corpo esteja susceptíveis aos benefícios biológicos e físicos e não sofra tanto. A sociedade, ela precisa se movimentar de acordo com os pensamentos, com as ações dos homens, que permitem avançar, permitem parar em determinados momentos, permitem, inclusive, voltar um pouco atrás e recomeçar dentro de um processo conjuntural para promover o que é melhor para o grupo social ou para as pessoas. Então, Durkheim concebe a sociedade como sendo esse organismo vivo e diz que todas as sociedades são iguais, independente dos aspectos culturais, dos aspectos biológicos, dos aspectos físicos, mas todas as sociedades, elas têm as mesmas necessidades. Elas nascem, elas crescem e morrem. E têm necessidade de alimentos, têm necessidade de ser possibilitado as condições de sobrevivência e de vivência. Aí, dentro desse aspecto, Durkheim vai dizer que todas as sociedades são iguais. Durkheim e a educação. Aí a educação é o meio pelo qual a sociedade se perpetua. Ele vai dizer isso, que é justamente dentro do contexto da educação que a sociedade se perpetua, porque é na educação que nós temos, no espaço educacional, as normas e o que é refletido de conhecimento, de produção de conhecimento científico, conhecimento cultural, conhecimento social, que estão todos dentro desse espaço escolar e vai se perpetuando na vida da sociedade. Também a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que ainda não são adultas, sobre os outros, com a visão de ser preparadas para a vida social. Quando nós mandamos os nossos filhos para a escola, por que nós estamos mandando o nosso filho para a escola? Porque queremos que eles aprendam, que eles tenham os conhecimentos básicos necessários para viver em sociedade, para encarar o mundo do trabalho e para ser alguém que não passe privações por não ter os conhecimentos necessários. Então, é justamente essa educação que é essa ação exercida pelas gerações adultas sobre as crianças, a fim de que elas estejam preparadas para a vida social. E aí, nós encontramos Karl Marx. Karl Marx é autor das obras O Manifesto Comunista, A Miséria da Filosofia, A Sagrada Família, A Ideologia Alemã, que são obras que refletem justamente aspectos sociais existentes nas sociedades, se são aspectos sociais, que são existentes nas sociedades, da qual ele analisava, tendo na sua análise os fatos sociais como objeto de estudo. E aí nós vamos ver Marx e a educação. Marx, a educação e a escola. A educação está ligada ao horizonte das relações socioeconômicas de sua época. Então, o que Marx coloca em relação à questão da educação, do ponto de vista sociológico, ele vai dizer que a educação está ligada a esses horizontes das relações socioeconômicas, que a educação de um país, ela se baseia no modo de produção, de como esse país produz, de como a sociedade está organizada e de como esse país se projeta para o futuro.
dentro desse contexto, nós encontramos, inclusive quando vamos estudar a história da educação brasileira, nós encontramos vários momentos, teorias educacionais diferentes. Encontramos lá na colônia uma educação voltada para os filhos da elite, porque era para formar a elite. Encontramos já no Império uma educação voltada também para a elite, mas já voltada um pouco para a ciência e para as artes aqui no Brasil. Encontramos na República Velha uma educação também ainda voltada para a elite. E aí, só agora no final dos anos do século XX, início do século XXI, nós encontramos essa educação aberta, ou seja, para atender à demanda social. Então, a educação vem atender aqui o que Marx diz, que a educação está ligada ao horizonte das relações socioeconômicas de sua época. E aí, Marx e a educação continua. A educação tem dois objetivos, segundo Marx. O primeiro é preparar a consciência do indivíduo para perceber apenas a visão de mundo da classe empresarial como correta. Então, nós encontramos aqui Marx dizendo que a educação e a escola, ela está a serviço da classe dominante, em outras palavras, porque vem no contexto educacional recheado de ideologias de uma classe dominante para que as pessoas que estão fazendo parte desse contexto educacional percebam que estão sendo preparados para ter uma visão de mundo de acordo com o que a classe dominante está colocando. Em segundo lugar, Marx coloca também que, dentro dos dois objetivos, segundo, é preparar o indivíduo para trabalhar, fazê-lo aprender o necessário para lidar com seus instrumentos de trabalho, disciplinar e treinar corpo e mente para o adequado desempenho de suas tarefas no trabalho. Então, Marx faz essas colocações que a gente para assim, diz, mas lá, ainda no tempo de Marx, ele já tinha essa visão, que é algo que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas, inclusive os cursos profissionalizantes, eles têm crescido muito, porque é preparar os indivíduos para lidar com os instrumentos de trabalho e para exercitar a mente e o corpo para o exercício de sua profissão. Max Weber, a escola como organização. O objeto da sociologia é a ação social, em que toda ação que o indivíduo pratica, orientando-se pelas ações de outros. Ele vai dizer que a escola como organização, ela faz justamente isso, porque todas as ações que os indivíduos praticam, inclusive as crianças, são movidas pelas ações dos professores, dos coordenadores, dos diretores da escola, que têm essa função da organização, da departamentalização, a função de cada um. E aí, ainda prossegue, Weber encara a sociologia como ciência interpretativa que investiga os valores, embora nem por isso deva estabelecer normas e ideias, mas que a sociologia vai investigar justamente esses valores. E aí temos, Weber não analisa especificamente a educação. Entretanto, outros autores contemporâneos se detêm em estudar a escola inspirada em suas teorias. Aí nós temos o Evor, que, inclusive, em sua obra A Escola e Sua Organização, indica a teoria de Weber que trata de uma autoridade e burocracia como uma forma de participar de poder. A escola ela tem essa finalidade. É uma instituição burocrática, mas hierarquicamente construída. A escola, como instituição, possui estrutura hierárquica, onde se dá autoridade. É um espaço para a autoridade. Então, chegamos ao final da nossa aula. Bons estudos para todos vocês. Nos veremos na nossa próxima teleaula. Tchau, pessoal.